Neste Jornal de Domingo avançamos agora para a análise a vários temas da atualidade por Ana Gomes. Ana Gomes, muito boa noite, bem-vinda. Vamos começar por um tema que já não começou esta semana, já começou há mais de 2 anos com o referendo, o Brexit, mas que esta semana teve desenvolvimentos-chave muito importantes. Hoje houve 2 entrevistas muito importantes dadas por Theresa May e Jeremy Corbyn na Sky News. Para onde é que vai o Reino Unido e o que é que antevê que possa acontecer nos próximos dias? Pois eu penso que a próxima semana é ainda mais chave e perigosa. Porque, de facto, chegou-se ao acordo possível. Não acredito que ninguém conseguisse melhor acordo, porque não há bons acordos para a saída do Reino Unido da União Europeia. E, certamente, este acordo não agrada nem a gregos nem a tiranos, nem a defensores da saída do Reino Unido, nem a defensores do Remain. Os britânicos, se calhar, contavam que os europeus se dividissem, e não se dividiram, pelo contrário, até se uniram. Contavam a Sra. May possivelmente com Trump, não lhe serviu de nada. Trump ainda há dias ela telefonou-lhe para lhe dar os parabéns por não ter tido completamente uma derrota, pelo contrário, nas últimas eleições intercalares, e ele até deu assim uma corrida em osso bastante desagradável à Sra. May. E não contavam que entretanto se soubesse, como hoje se sabe, que Putin ajudou a financiar a campanha do Brexit, através de um milionário, Aaron Bunce, que leva muita gente hoje já no Reino Unido a pedir até que haja uma investigação, do estilo do procurador Mueller nos Estados Unidos, sobre a colusão, digamos, entre Trump e os russos. Claro que o acordo não vai agradar, é possível que haja uma campanha em curso para levar a uma moção até de confiança, embora a Sra. May queira resistir e diga-se pronta patrioticamente a resistir, pode ser objeto de uma moção de desconfiança por parte de gente do seu próprio partido. Isso pode precipitar eleições gerais. O Jeremy Corbyn é o que ele quer, são eleições gerais, embora do meu ponto de vista, se ele eventualmente conseguisse eleições gerais, o processo continuaria muito enredado, ele não conseguiria melhor acordo e, nesse sentido, eu penso que melhor seria que houvesse, de facto, um segundo referendo, como há muitas vozes, e em particular do Partido Trabalhista, que hoje clamam. E penso cada vez mais vozes. Exatamente. E penso que hoje isso é... Eu tenho sempre vindo a dizer que há uma possibilidade, acho que ela hoje é mais realista do que nunca. A situação é, de facto, complicadíssima e não é apenas para a Grã-Bretanha. Seria semelhante ao de há 2 anos ou seria, por exemplo, com formato de 3 perguntas, aceita a saída com este acordo, não com este acordo? Isso é tudo para ver, mas obviamente que a questão seria eventualmente até sobre este acordo e, portanto, a questão essencial é se a Grã-Bretanha fica ou se vai. Porque isto pode, efetivamente, além de todo o tipo de problemas económicos que põe ao Reino Unido, pode levar, de facto, ao Reino desunido. Uma das questões essenciais é a questão do chamado backstop, portanto, a fronteira com a Irlanda. No fundo, a solução que foi encontrada com este acordo é, no fundo, fazer o Reino Unido ficar numa união aduaneira, que não é o mercado interno europeu, numa união aduaneira especial, que, no fundo, poderia até durar até o fim do século, e que não permitiria ao Reino Unido sair do acordo, ser o acordo. Exatamente. Mas isso não é humilhante para os britânicos? Mas, quer dizer, para os defensores do Brexit, a única solução que não é humilhante é a saída sem acordo nenhum. E sem pagar nada já agora. Exatamente. Isso é o desastre total para a Grã-Bretanha. E, portanto, não há boas saídas. Digo eu aqui, mais uma vez. E do meu ponto de vista, também isto não é bom, obviamente, para a Europa. Este acordo foi negociado na melhor boa-fé possível, mas sabemos que não é uma boa solução também para a Europa. O risco de tudo ser posto em causa também obriga a Europa a unir-se. E é também nesse sentido que hoje vimos o Presidente Macron e a Sra. Merkel, que ainda na semana passada falavam na necessidade de um exército europeu, no fundo, umas verdadeiras forças armadas europeias, o que isto implica de grau de integração política aprofundada, que obviamente hoje não existe. Mas, obviamente, não basta falar de um orçamento, como hoje falou o Presidente Macron, porque para haver orçamento é preciso, por exemplo, também haver a questão da convergência na União Económica e Monetária, que os alemães continuam a resistir, e a questão da fiscalidade.
Os franceses estão muito interessados, e bem, na questão da fiscalidade, designadamente sobre as grandes plataformas digitais, aquilo que eles chamam as GAFA, Google, Apple, Facebook e Amazon. Mas não é só isso, é que de facto as grandes companhias paguem impostos, designadamente as do digital, e hoje o que é que já não é digital? E nesse aspecto, a senhora Merkel, quando veio esta semana ao Parlamento Europeu, onde fez um discurso positivo, bom, na linha do mas europeísmo. Sem referir a questão da fiscalidade. Não, na questão da fiscalidade, nas perguntas, ela até foi muito retrógrada. Muito mais retrógrada, inclusivamente, que o seu ex-ministro das Finanças, Schäuble. Portanto, há aqui ainda grandes questões para resolver, e esta próxima semana vai ser, do meu ponto de vista, decisiva, não só sobre a Grã-Bretanha, para onde vai a Grã-Bretanha, como você me perguntava, mas para onde é que vai a própria Europa. Nesta semana há também uma visita simbólica e muito importante. O presidente de Angola, João Lourenço, vem a Portugal. Um ano depois da saída de José Eduardo dos Santos, Angola está a ter promessas cumpridas de profunda e verdadeira renovação e de mudança. Sim, olha, eu vim há uma semana justamente de Angola. Fui lá a um seminário organizado sobre luta contra a corrupção, por boa governação, organizado pela Associação Justiça, Paz e Democracia. E estiveram lá insignes figuras do mundo académico, do direito, da política, um representante do MPLA, o Dr. Mário Pinto de Andrade, da UNITA, o Dr. Adalberto Júnior, e também Costa Júnior e o Dr. Filomeno Vieira Lopes. Além de outras figuras, era um debate, foi uma conferência pública, portanto, sobre combate à corrupção e por boa governação, que não era possível ter tido lugar há um ano, ou há 2 ou há 3. Quando eu lá estive, em 2015, estavam presos os revus. O simples facto disto se poder fazer foi muito significativo. E da sociedade civil, ali representada, ter feito exigências, por exemplo, de pôr em prática uma alta autoridade para a corrupção que está prevista na lei há muito tempo lá em Angola, mas que está na gaveta, claro, ou questões, por exemplo, como uma revisão constitucional, tendo em conta que nesta última legislatura o MPLA pediu um parecer ao Tribunal Constitucional que impede que o MPLA, ou que a Assembleia Nacional faça o escrutínio dos ministros. É extraordinário. E, portanto, como há todo um conjunto de pedidos. E o mais significativo é que, de facto, as pessoas têm esperança e acham que João Lourenço, de facto, está a contribuir para essa esperança e está a tomar decisões importantes que dão coragem às pessoas e que lhes dão também mais expectativas que, efetivamente, Angola saia do fosso em que a cleptocracia dos Santos a deixou. E no último ano as relações com Portugal têm vindo a melhorar muito consideravelmente, apesar de ter estado essa melhoria dependente do caso judicial em Portugal, envolvendo o antigo vice-presidente do país. As relações entre Portugal e Angola estão definitivamente a entrar numa velocidade de cruzeiro de melhoria? Eu espero que sim, e acho que esta visita do presidente João Lourenço é realmente muito importante nesse sentido, do restabelecimento da confiança entre Portugal e Angola. E eu sempre trabalhei por isso, ao contrário dos que me acusavam de querer porem. Não, eu não queria, e nunca quis interferir nos assuntos internos de Angola. Mas quem interferia nos assuntos internos de Angola era aqueles portugueses predadores e facilitadores dos esquemas de corrupção e de desvio de recursos do Estado angolano, que deviam ser postos ao serviço do povo angolano e que eram, por exemplo, investidos aqui e noutros países do mundo. E penso que um aspecto essencial dessa recuperação da confiança vai passar exatamente por Portugal se chegar à frente a ajudar o presidente João Lourenço, a sua administração, a recuperar ativos, muitos deles investidos aqui. No fundo, em muitos casos, será passar da titularidade de certas pessoas, A, B e C, para o Estado angolano, visto que eles foram adquiridos com recursos roubados ao Estado angolano. Certas pessoas, quer dizer algum nome? Os conhecidos, em Angola pelos irmãos Metralha, olha, tem justamente Manuel Vicente Copelipa, Dino do Nascimento, e naturalmente os filhos dos Santos e as suas testas de ferro. Por exemplo, há muitas questões. Eu penso que é muito significativo, foi muito interessante e muito reveladora a entrevista que o presidente João Lourenço deu ao Expresso ontem. Por exemplo, revela que a gestão dos Santos deixou os cofres vazios, não lhe passou também nenhum dossiê, revela que havia um esquema da família dos Santos, do filho que geria o Fundo Soberano, para roubar mais de 1,5 mil milhões de dólares
de dólares e que conseguiu, apesar de tudo, suster com a cooperação britânica uma parte já desviada, revela que, também é muito interessante, em relação ao Manuel Vicente, justamente, ele diz que não quis defender Manuel Vicente, quis defender o Estado angolano na medida em que havia um acordo com Portugal. É muito interessante essa passagem também. E pede que os portugueses voltem não como investidores, mas não como comerciantes, mas como investidores e passando conhecimentos nas várias áreas, professores, saúde, agricultura, etc. Eu penso que há que ver, nós do nosso lado temos o dossiê das dívidas a portugueses, eu acho que se tem que ver, há dívidas e dívidas. E tem-se dado algum espaço, o Primeiro-Ministro, quando nós esteve em Angola, eu tenho conhecimento aqui da situação dos trabalhadores da Sá da Costa, que era da Soares da Costa, uma empresa centenária de construção, que de repente está completamente desarticulada e que foi comprada maioritariamente por um homem mosquito, que é obviamente com o seu amigo Proença de Carvalho, que naturalmente através dele, que é obviamente um testa de ferro de outras pessoas em Angola, e hoje a empresa está completamente desarticulada, os trabalhadores estão sem pagamento de salários há 2 anos e o dito mosquito era um dos principais devedores da Caixa Geral de Depósitos, que reconheceu-lhe imparidades. Este é um dos casos, como o caso BES-BES. O caso BES-BES é em que Portugal e Angola têm que cooperar. O caso BES-BES, o BES eu descobri, afinal não desapareceu. O BES já está lá, chama-se Banco Económico, hoje em Angola, e perfeitamente provisionado de fundos. Foi uma apropriação indevida do BESA, que era propriedade do Banco Espírito Santo, hoje por tal trio metralha, que hoje tem o Banco Económico. Este é um assunto onde é do interesse de Portugal, nós, contribuintes, estamos a pagar com língua de palmo o buraco do BES. O novo banco continua, agora hoje está em 9,9% do tal Banco Económico. É um assunto onde Portugal e Angola têm que cooperar para deslindar, é do interesse dos angolanos, é do interesse dos portugueses, e eu espero que justamente a visita do Presidente João Lourenço seja exatamente uma grande oportunidade no sentido de relançar a confiança e a cooperação em todos os domínios, incluindo nesse. Esta semana discutiu-se um outro tema na política portuguesa, para a qual eu gostava de ouvir a sua opinião. Touradas. Carta aberta de Manuel Alegre, carta aberta de António Costa, as palavras do presidente do PS. Como é que olha para isto? Que opinião é que tem e que opinião é que tem sobre a forma como o Partido Socialista, o seu partido, se tem comportado nesta matéria? Olha, de facto houve muitas touradas esta semana e uma delas disse respeito a esse debate sobre as touradas. E eu nessa matéria, eu também acho que é uma questão civilizacional. Eu não quero que se proíbam as touradas, mas quero que se proíba a barbaridade de espetar os touros em público. Quem quiser, quem for criador, quem for valentão, que se invista nas pegas de caras, nas garraiadas, no que quiser, mas de facto barbaridades desse tipo não, e portanto sou obviamente a favor de que haja um IVA máximo em espetáculos que do meu ponto de vista não são cultura, de maneira nenhuma. Pode haver, enfim. Portanto, nesse aspecto, em relação ao meu partido, bom, aquilo que me surpreendeu, realmente e até me chocou, foi de facto ver o grupo parlamentar e pela mão do líder da bancada até desafiar o Primeiro-Ministro, que entretanto tinha traçado o ar, mas tinha escrito cartas, etc., até de resposta ao meu camarada e amigo Manuel Alegre. Em relação a esta questão, discordamos. Temos muitas outras questões em que concordamos, aqui discordamos. Mas houve outras touradas. E olha, uma das touradas, se calhar mais importante de falar, é a tourada do Banco de Portugal não querer partilhar nem com autoridades judiciais, nem com a autoridade tributária, os dados que tem sobre os indivíduos que levaram dinheiro para fora e que depois legalizaram através das amnistias fiscais conhecidas por Hertz, a de 2005 e a de 2010 de Sócrates, e a de 2012 já no governo Passos Coelho. Todas, parece, temos que ir apurar isso, ao certo, era muito importante, escritas no Banco Espírito Santo, porque obviamente era um esquema de legalizar os capitais postos no estrangeiro ilegalmente e em fuga ao fisco. Ora bem, que o Banco de Portugal não partilhe isso é insuportável. Felizmente que agora houve mais uma decisão de tribunal de uma juíza, no caso Manuel Pinho, a obrigar o Banco de Portugal a facultar os dados que tem sobre o recurso de Manuel Pinho a esse esquema dos RERTs, essas amnistias fiscais, e felizmente que há uma proposta do Bloco de Esquerda
para o atual Orçamento de Estado, a dizer exatamente que isso lá tem que ficar, e tem que ficar não apenas para futuro, mas reportado ao primeiro RERT, que é de 2005. Porque se não continuar nessa atitude, obviamente o Banco de Portugal está a colaborar no encobrimento dos criminosos, dos corruptos e dos evadores fiscais, e está a incumprir no cumprimento das diretivas em matéria de combate ao branqueamento de capitais a nível europeu. Penso que esta é uma questão realmente muito importante e é uma tourada que temos que ver resolver no sentido dos contribuintes e da transparência. Olha, e já agora, há touradas nas regiões autónomas? Há uma tourada na Zona Franca da Madeira. Neste caso, com a Comissão Europeia a investigar e a dizer que em relação à questão da forma como a Zona Franca foi concedida por ajuste direto à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, isso põe em causa as regras europeias e dá 2 meses a Portugal para corrigir, sob pena de ser alvo de um procedimento de infração. E há outra investigação que a Comissão Europeia está a fazer sobre exatamente se a Zona Franca da Madeira cumpre ou não os preceitos em matéria de criação de emprego, etc., que justificariam, digamos, o regime de jurisdição excepcional em matéria fiscal que a Madeira tem. Esta é uma questão de muita importância também para nós, porque é insuportável para nós contribuirmos, continuamos a pagar impostos absurdos, não é? Pois que haja N empresas, incluindo as empresas da senhora Dona Isabel dos Santos, incluindo da filha do Obiang, etc., que tenham extraordinárias vantagens fiscais porque utilizam a Zona Franca da Madeira. E, obviamente, quando falo destas pessoas, estou a falar de pessoas que, além de serem instrumentais nas cleptocracias dos seus países e beneficiários das cleptocracias, são possivelmente também intervenientes em todo o outro tipo de criminalidade. É incompreensível, mas continua a acontecer. Passam-se os governos e a Zona Franca da Madeira não começou ontem, não é? Bom, mas a Comissão Europeia, e eu tenho tido algum papel em alertar a Comissão Europeia para isso, como também na questão do RERT. Tenho escrito ao Ministro das Finanças, ao Banco de Portugal, também escrevi aos próprios partidos políticos que apoiam a maioria, e vejo, por exemplo, que o anterior Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, esclarecidamente já tomou posição exatamente no sentido das propostas do Bloco de Esquerda sobre o RERT. Acho estranho que o atual Secretário de Estado e, sobretudo, que o Ministro das Finanças não falem nisso, quando é uma questão absolutamente essencial, não apenas para nós, para a transparência e para a boa governação do nosso país, mas depois também tem que traduzir em medidas a nível europeu, como eu há bocadinho dizia, e Portugal não tem tido nenhum papel nisso. E, apesar de tudo, o Ministro Centeno é o Presidente do Eurogrupo, portanto, esperar-se-ia que fosse mais proativo numa questão que é essencial de justiça fiscal e de governação europeia. E não é porquê, na sua opinião? Talvez porque não tenha sensibilidade para estas matérias. Eu farto-me de lhe procurar incutir nas cartas que lhe escrevo e não desisti ainda. Mas a sensibilidade aparentemente ainda lá não chegou. Ana Gomes. Deixe-me só dizer uma coisa. É transmitir as minhas condolências à família do General Loureiro dos Santos, que eu penso que foi de facto um militar e um pedagogo, um académico, um pedagogo das questões da segurança e defesa no nosso país extraordinário, para além de ter tido um papel-chave na reestruturação das Forças Armadas a seguir ao 25 de Abril em democracia. Portanto, devemos-lhe muito ao General Loureiro dos Santos e eu vou lembrá-lo sempre com grande admiração. Ana Gomes, muito obrigado. Boa noite, boa semana. Grande Reportagem apresenta. É a mãe que dá de comer, é a mãe que dá banho, é a mãe que veste. Porque é que depois a criança vai ser obrigada a estar metade do tempo com quem não o faz ou nunca fez? Portugal é o país com mais